Hoje nós vamos compartilhar uma palavra, está aí no seu boletim, e o tema é: de sonhador a interpretador de sonhos. Para interpretar os sonhos, você precisa ter sabedoria dos céus. Só o homem ou a mulher de Deus que recebeu sabedoria da parte de Deus, ele tem a sua visão expandida, de maneira que a sua visão não é limitada por uma visão natural, mas ele tem uma visão, vamos dizer assim, uma visão de longo alcance. Ele consegue enxergar além do que os seus olhos naturais enxergam. E nós cremos, já no início desse ano, temos compartilhado na vida da igreja, cremos nisto como ministério Videira e Vinha, que esse é o tempo que o Senhor, é um tempo kairós de Deus nas nossas vidas. Você sabe que a palavra tempo, no original grego, tem duas palavras para tempo. Tem cronos, que é o nosso tempo, né? Aí, um dia, 2 dias, 1 hora, 2 horas, é o nosso tempo cronológico, mas tem também kairós. Kairós é um tempo de Deus, uma estação determinada por Deus. E nós cremos que este ano é o tempo de Deus para as nossas vidas. Deus tem aberto portas como essa que eu acabei de mencionar com você, né, da internet, tem nos levado a um alcance ainda maior, a uma projeção ministerial ainda maior, e isso é apenas o começo, apenas o começo. E como exemplo para essa palavra, nós vamos usar o exemplo de José. E olha que interessante, tanto José como Daniel, chamado de homens sábios na Bíblia, eram jovens. José começou ali na sua adolescência, Daniel também, eram moços, como diz a Bíblia, mas eram homens sábios, porque tinham a sabedoria de Deus nas suas vidas. José começou sonhando, Deus deu um sonho para José. José sonhou que ele via ali um feixe de trigos, né? E os trigos se curvavam diante dele, apontando que ele seria elevado a uma posição comparada aos seus irmãos. E José então compartilhou isso com seus irmãos, porque todas as vezes que Deus vai fazer algo em nós, ou através de nós, Deus nos dá uma visão, um sonho. E nós temos aprendido desde o início do ano que essa é a linguagem do Espírito, visão, sonho, porque Deus quer falar com você antes os planos dele. José então foi chamado ali de sonhador. Já vem o sonhador. E pelo fato de José ter compartilhado o seu sonho com os seus irmãos, isso gerou inveja nos seus irmãos. E os seus irmãos a princípio tentaram matá-lo, jogaram ele numa cisterna, mas depois resolveram vendê-lo como escravo. E José então foi parar na casa de Potifar. Mas presta atenção nessa sequência. Primeiro Deus te dá um sonho, uma visão daquilo que Ele quer fazer na sua vida através de você. Depois, nesse caminho entre o sonho e a realização do sonho, você passa por provações, testes. O que aconteceu com José? José não foi colocado ali como primeiro-ministro do Egito, e olha que o Egito era a potência mundial na época. O Egito é que controlava toda, né, a realidade do nosso planeta ali naquele momento. José foi colocado como primeiro-ministro do Egito, ele estava apenas abaixo de Faraó. José não foi colocado ali assim que ele teve o sonho, não, ele teve o sonho, que é o primeiro passo, mas depois ele passou por momentos de testes, provações. Ele foi levado então para a casa de Potifar. Ali na casa de Potifar, ele foi testado, provado, mas ao ser checado, não foi isso que levou José para o trono, não foi isso, não foi o sonho, não foi o fato de ser checado que levou José ao trono. Somente depois, presta atenção no que eu vou te dizer, somente depois que José interpretou o sonho, primeiro ali do padeiro e do copeiro, depois de Faraó, somente depois que ele interpretou o sonho de Faraó, que ele foi colocado na posição. Quantos entendem o que eu estou dizendo?
Só depois disso. Essa capacidade de interpretar sonho, irmãos, só é dada por Deus. Só a sabedoria dos céus pode levar você a interpretar sonhos. Pastor, de maneira prática, o que é interpretar sonhos? É você, por exemplo, como empresário. Você começa sonhando com os seus negócios, com a projeção, com o alcance daquilo que Deus quer fazer através de você. Mas depois que Deus te transforma entre um sonhador e um interpretador dos desejos do coração do seu cliente, quando Deus te dá sabedoria dos céus e você consegue interpretar a necessidade, o desejo que vai no coração do seu cliente, é que você então é alçado numa posição de maior relevância. Você que é líder na casa de Deus, quando você recebe a sabedoria dos céus e você consegue interpretar o chamado ministerial dos seus liderados, você consegue, através da sua liderança, colocá-los nas posições que eles sonham, na posição que eles têm um chamado na casa de Deus, aí você consegue então ser elevado a níveis maiores. E foi o que aconteceu com José. Somente depois que José interpretou o sonho de Faraó, é que ele foi colocado na posição de primeiro-ministro. E é isso que Deus tem para fazer na sua vida. O Senhor tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas neste ano. Esse é um novo tempo de Deus nas nossas vidas. E assim como Deus fez na vida de José, de Daniel, Deus também tem feito nas nossas vidas. Tem nos dado sabedoria dos céus, de nos levar de uma posição de sonhadores a uma posição de interpretar sonhos. Mas ali no teste de José, a Bíblia diz que a mulher de Potifar se interessou por José. Provavelmente José era um rapaz de boa aparência. E ela então queria deitar com José. Mas presta atenção, irmãos, era a mulher do general de Potifar, um homem importante. Não era qualquer mulher, né? Era uma mulher que era perfumada, bem vestida, bem cuidada. Era uma mulher provavelmente atraente. E ela tentou seduzir José, mas naquele momento, qual que foi a resposta de José naquela provação? José foi fiel, obediente. Presta atenção, não foi a obediência de José que levou José para o trono de Faraó. A obediência de José levou ele para a cadeia. A obediência de José levou ele para se tornar um interpretador de sonhos. Porque depois que ele obedeceu ao Senhor, ele foi lançado na cadeia, e na cadeia ele interpretou o sonho do copeiro, do padeiro, e depois interpretou o sonho de Faraó. Vê que tem uma sequência. A obediência é importante. Vamos ver o que José falou para a mulher de Potifar, quando ela tentou seduzi-lo. Está relatado lá em Gênesis 39, versículo 9. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. José respondendo para ela: ele não é maior do que eu nesta casa, e em nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José tinha um temor no coração. E lembre-se, não tinha lei. Moisés nem existia nessa época. Mas José tinha um temor no coração. Como é que eu vou fazer isso contra Deus? Como é que eu vou pecar contra Deus? E sabe o que é que Salomão, o homem mais sábio que pisou aqui nessa terra, Jesus disse: Salomão foi o mais sábio, mas está aqui quem é mais sábio do que Salomão. Depois de Jesus, Salomão foi o homem natural, terreno, mais sábio que pisou aqui. Salomão vai dizer lá em Provérbios 9, versículo 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabe quando é que José começou a trilhar o caminho da sabedoria? Quando o temor do Senhor estava no coração dele e ele discerniu não adulterar com Batseba. Ele discerniu que se ele pecasse, caísse ali com Batseba, ele estaria indo contra o próprio Deus. Naquele instante, a porta da sabedoria se abriu para José.
Pastor, mas foi a porta da prisão. Pois é, mas na prisão ele teve a oportunidade de interpretar sonhos. Os irmãos devem saber a história. Estava preso lá o copeiro e o padeiro, né? E se realizou os sonhos de ambos. O padeiro foi morto e o copeiro foi restituído na função. Passaram-se 2 anos, Faraó teve um sonho, ninguém conseguia interpretar, mas aí o copeiro se lembrou de José. Olha, eu estava na cadeia e um homem interpretou os meus sonhos. E aí José é colocado diante da presença de Faraó. Mas José tinha sabedoria dos céus sobre a vida dele. Faraó falou e José com essa sabedoria interpretou. E porque ele interpretou, depois ele teve uma palavra de sabedoria para falar como é que Faraó deveria agir nos 7 anos de abundância, para poder preservar para os 7 anos de escassez. Faraó falou, não tem homem como esse. Que homem tem essa sabedoria aqui? Ninguém. E Faraó então coloca José na posição mais elevada, abaixo dele em todo o Egito. Sabedoria, sabedoria. Então fala assim comigo, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Irmãos, a sabedoria é a coisa mais importante que nós precisamos. Eu sei que às vezes você fala, pastor, eu tenho um problema no meu casamento. Mas na realidade o seu problema é falta de sabedoria. O que é sabedoria? É o saber de Deus. Você não sabe como lidar com o seu cônjuge. Você não sabe como resolver questões conjugais. Pastor, o meu problema é falta de dinheiro. Você sabe que falta de dinheiro é a coisa mais fácil de ser diagnosticada, é verdade ou não é, irmãos? Mais fácil, você pode abrir a carteira, abrir um extrato bancário, você consegue enxergar a falta de dinheiro. E as pessoas acham que o que elas têm é falta de dinheiro. Não é. O que você tem é falta de sabedoria para lidar com o dinheiro. Porque se você souber como administrar, como lidar com o dinheiro, é inevitável que você prospere. É inevitável. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então você precisa de sabedoria. Sabedoria. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. Porque todas as vezes que Deus abre diante de nós um novo tempo, um kairós, Deus também espera que nós alcancemos ou busquemos sabedoria, para saber como lidar com aquele novo tempo, porque um novo tempo exige novas respostas, um novo tempo exige novas atitudes, e um novo tempo tem sido colocado diante de nós. Fomos testados, não somente por causa dessa pandemia, que foi um teste também na vida das igrejas, mas também com outras questões. E em cada um desses testes, qual deve ser o nosso coração? Senhor, eu quero perseverar debaixo do teu favor. E para que eu possa dar uma resposta adequada, eu preciso ter sabedoria de Deus. Só o Senhor sabe, eu não sei. E aí vai entrar na outra questão de sabedoria. Lá em Provérbios 3, Salomão diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Mas em Provérbios 4, olha o que Salomão vai falar acerca da sabedoria. Provérbios 4, versículo 7. Ele diz assim: o princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuís, adquire sabedoria. Por que você tem que adquirir sabedoria? Quando é que você tem que adquirir alguma coisa? Quando você não tem, não é verdade? Você só vai querer adquirir algo quando você sabe que você não tem algo. Então Salomão aqui em Provérbios 4 está dizendo, olha, o princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Reconheça que você não tem. Mas qual que é o nosso problema hoje? Hoje nós somos levados a querermos ser sabichões. Temos uma opinião para tudo, sabemos tudo, eu sei como é que funciona isso, eu sei como é que funciona aquilo. Quem sabe não está aberto para receber. Só está aberto para receber quem tem esse princípio de sabedoria. Eu vou adquirir sabedoria. Esse é o primeiro princípio
para alcançar sabedoria da parte de Deus? É você admitir que não tem. Senhor, eu não sei como ser marido, eu não sei como ser profissional, eu não sei como ser pastor, eu não sei como ser pai. Senhor, eu não sei de nada, eu preciso da sabedoria do Senhor. Só procura sabedoria quem se auto-intitula ignorante. Mas quantos são humildes o suficiente para responderem que não sabem? Você sabe que falta de sabedoria é um problema muito ruim, mas também é muito ruim a ausência de falta de ignorância. Porque quem não se julga ignorante, ele acha que não precisa saber coisa alguma, que ele já sabe de tudo. E olha o que Paulo vai dizer acerca de quem julga saber alguma coisa. Está lá em... Antes vamos ver um texto aqui. A parte de Deus, qual a primeira coisa que Jesus se tornou da parte de Deus para nós? Sabedoria. Jesus é da parte de Deus sabedoria para nós. Ele é também justiça, porque nós confiamos na justiça que nós recebemos pela fé. A justificação pela fé, a justiça é Cristo. Ele é para nós também a santificação. A minha santificação não é algo que eu ganho, que eu busco, que eu me esforço, não. A minha santificação eu recebi pela graça. Aquele que é santo, ele habita em mim. E agora eu sou santo também, porque eu tenho o santo habitando dentro de mim. E ele também é a minha redenção. Ele me redimiu, ele pagou o preço. Então a primeira coisa que Jesus é para nós é sabedoria. Sabedoria deve ser prioridade na sua vida. Quando Paulo vai falar dos dons do Espírito, o primeiro dom que ele fala é o Espírito de sabedoria. Porque sabedoria é prioridade para Deus também. Para Deus também. E lá em 1 Coríntios 1:8, Paulo vai dizer: quem julga saber alguma coisa, quando você fala, não, isso aí você pode deixar comigo que eu sei. Na realidade ele está dizendo, você não sabe como saber. Projeta, por favor. Acho que o irmão já viu do carro. 1 Coríntios 8:2. Quando você acha que sabe, se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Quantos creem que sabedoria deve ser prioridade na sua vida? Amém? É tanta prioridade que Paulo, quando ele orava pelas igrejas, projeta para mim Efésios 1, versículo 15. Olha a oração de Paulo pelas igrejas. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, 16, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. 2 pontos. Qual era o conteúdo da oração de Paulo? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o que, irmãos? Espírito de sabedoria e de revelação. Essa deve ser também a sua oração. Senhor, me dá espírito de sabedoria, abre os meus olhos, me dá entendimento. E quando eu falo de sabedoria, eu não estou falando de sabedoria humana, porque existe uma sabedoria humana. O homem, através do seu conceito natural, ele pode saber muitas coisas. E na realidade você deve estudar, ler livros, pesquisar, mas essa sabedoria é limitada. O que eu estou falando para você hoje é da sabedoria dos céus. É uma sabedoria que transpõe, ela é intransponível, ela vai além, ela é sobrenatural. É uma sabedoria que te é concedida. Pastor, como é que eu posso ter sabedoria? Eu tenho que estudar? Eu tenho que pesquisar? Não! Você tem que pedir. Tiago 1, versículo 5. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Se alguém tem necessidade de sabedoria, quantos têm necessidade de sabedoria aqui? Qual deve ser, presta atenção, lá em Provérbios, que eu li com você, 4, 7, Salomão fala, o princípio da sabedoria é, adquire sabedoria, reconheça que você não tem, reconheça que você precisa dela. Agora Tiago está dizendo, se você reconhece que você não tem, eu vou te contar como você vai ter. Pede para Deus,
que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-ás concedida. Então, primeiro passo, reconhece que não tem, que não sabe, que não pode. O segundo passo é, pede para Deus: Senhor, me dá sabedoria aqui para falar com esse menino. Senhor, me dá sabedoria aqui para lidar com esse novo trabalho. Senhor, me dá sabedoria aqui para lidar com essa célula, lidar com esse discipulado. Senhor, me dá sabedoria para lidar com esse marido, com essa esposa. Eu preciso da sabedoria do Senhor. Eu preciso desse saber dos céus sobre a minha vida. Mas qual que é o problema? Que nós julgamos saber muitas coisas, irmãos. É difícil aquela pessoa se portar com humildade, simplesmente responder: não sei. Vou ter que meditar, vou ter que pesquisar, porque eu não sei a resposta. Mas isso é importante, porque um coração humilde alcança graça diante de Deus. Então, o primeiro princípio da sabedoria é: adquire sabedoria, reconheça que não tem. Mas o segundo princípio é: sabedoria valoriza presença. Fala comigo: sabedoria valoriza presença. E aqui eu quero falar com você acerca de Salomão, que é esse homem mais sábio que pisou aqui na terra. Homem, né, tirando o Senhor Jesus, foi Salomão. Lá em 1 Reis vai dizer, quando Salomão foi coroado rei, Salomão teve também uma mudança na vida dele. Salomão era simplesmente o filho do rei, um príncipe. E agora ele vai substituir o rei Davi, um rei que alcançou êxito, posição de honra no seu reinado. É uma posição assim, difícil de substituir. E Salomão então é coroado rei da nação de Israel. E a Bíblia diz que assim que ele é coroado rei, ele então vai para Gibeon, que é onde estava o tabernáculo de Moisés. Aqui eu quero fazer um parêntese com você, para contar um pouco da história do tabernáculo. Os irmãos sabem que o tabernáculo foi edificado ali por Moisés, de acordo com as palavras do próprio Deus, porque o tabernáculo simbolizava o coração de Deus. Deus queria habitar no meio do seu povo. E Deus então dita para Moisés a construção do tabernáculo. Tinha o átrio, tinha o lugar santo, tinha o santo dos santos. Cada uma dessas partes com os seus utensílios apontava, era uma sombra do sacrifício da cruz do Calvário. E lá no Santo dos Santos, tinha um objeto mais importante de todo o tabernáculo, era a Arca da Aliança. Era onde a glória de Deus se manifestava. A arca é o próprio Senhor Jesus, ela aponta para a presença de Deus. Mas aí chegou o tempo do povo de Israel entrar na terra de Canaã. Num primeiro momento, o tabernáculo foi edificado ali em Siló. Depois, durante os reinados de Saul e de Davi, o tabernáculo foi levado para Gibeon. Só que aconteceu uma coisa interessante aqui. A arca, que representa a presença de Deus, a arca que é o próprio Senhor Jesus, Davi pegou a arca e levou a arca para Jerusalém. Levou a arca para o tabernáculo de Davi. Então, naquele tempo, existiam dois tabernáculos. Existia o tabernáculo em Gibeon, aonde tinham os sacerdotes, eles ofereciam sacrifícios, holocaustos ao Senhor, mas não tinha presença, porque a arca estava lá no tabernáculo de Davi. É isso que a religião faz. Os sacerdotes estavam lá, ano após ano, sacrificando diante de Deus, mas sem presença. Só tinha rituais humanos, sem vida, tradição, religiosidade. Mas Salomão tinha um coração para Deus. E a Bíblia diz então que Salomão foi para Gibeon. Assim que ele foi coroado rei, ele foi para Gibeon, ainda não tinha recebido sabedoria, e ofereceu 1000 holocaustos. Vamos ver lá? Projeta aí para mim, por favor. 1 Reis, capítulo 3, versículo 3. Olha o que diz. Salomão amava ao Senhor.
andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior, e ele ofereceu 1000 holocaustos naquele dia. Vê que ele tinha um coração generoso, ele amava o Senhor. E aí o que acontece? Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, porque o Espírito, a linguagem do Espírito é sonhos, visões. E o que o Senhor falou com ele? Pede-me o que queres que eu te dê. Uau! Irmãos, é isso que o Senhor faz conosco. Quando as pessoas vinham ter com o Senhor Jesus, o cego clamava lá, Jesus perguntava o que para o cego? Que queres que eu te faça? Por que essa é a pergunta do Senhor? Porque, pastor, é óbvio, o cego queria ser curado. Não, às vezes o cego queria uma pensão do INSS. Às vezes o cego queria uma cesta básica. Então Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? E essa é a mesma pergunta que o Senhor faz a nós hoje. Quando você vai buscá-lo, Senhor, eu estou com um problema no meu casamento. Senhor, eu estou com um problema nas minhas finanças. O que queres que eu te faça? E Salomão teve uma resposta, que ele alcançou favor diante de Deus. Salomão poderia ter pedido muitas coisas nesse dia. Eu quero ser o rei mais exaltado de todas as nações. Eu quero destruir todos os meus inimigos. Eu quero conquistar riquezas. Poderia ter pedido tudo isso. O Senhor deu oportunidade para ele. O que queres? Pede que eu vou te dar. E qual que foi a resposta de Salomão? Versículo 9. Olha o que ele diz. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para julgar a teu povo. Compreensivo. Essa palavra no original hebraico é chama. E chama significa ouve. Salomão pediu para o Senhor, me dá um coração que ouve. Sabedoria está ligada a um coração que ouve. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Ele pediu, Senhor, me dá um coração que ouve. Me dá um coração sábio. Salomão estava sendo colocado numa nova posição. Eram muitos desafios. Ele ia agora reinar sobre um povo que foi comandado por Davi. Davi teve grandes feitos diante desse povo. Davi era um líder, né, que tinha a bênção de Deus sobre a vida dele. E Salomão está ali agora para substituir o pai dele. Salomão fala, Senhor, me dá um coração compreensivo, um coração que ouve, para julgar teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este tão grande povo? E olha o que aconteceu, versículo 10, estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa, agradaram. E Deus então dá para Salomão o que ele pediu, um coração que ouve. Dá para Salomão sabedoria. E olha qual que foi a primeira coisa que Salomão fez ao receber sabedoria da parte de Deus. Salomão saiu de Gibeão, ele tinha acabado de sacrificar 1000 holocaustos no tabernáculo. E foi para Jerusalém. E ofereceu holocaustos diante da arca da presença. Gibeão aponta para a lei. Gibeão aponta para a religiosidade, para rituais. O tabernáculo de Davi, onde estava a arca da aliança, aponta para a graça, para a presença. Assim que Salomão recebeu sabedoria de Deus, ele saiu da lei e foi para a graça. Muitas pessoas acham que a lei é um terreno sólido, as pessoas cultas, né? As mensagens mais profundas, inteligentes, são para falar da lei. Não é assim que Deus pensa. Só há profundidade e segurança, terreno sólido para andar na graça. Salomão saiu da lei, saiu de Gibeão e foi para a presença, para buscar a presença, que é a graça, que é a arca da aliança. Mas é interessante que nesse pedido de Salomão, volta lá para o versículo 9. Salomão pediu também, além de um coração que ouve, um coração compreensivo, ele pediu para que ele pudesse discernir
entre o bem e o mal. O que te lembra isso? Entre o bem e o mal, árvore do conhecimento do bem e do mal. Nos leva lá para o jardim do Éden. Quando Deus vai falar com Adão: Adão, você pode comer de todas as árvores do jardim, só não coma de uma que está lá no centro, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer dela, você vai morrer. Mas lá no centro do jardim tinha uma outra árvore também, a árvore da vida. Aqui também são dois paralelos entre a lei e a graça. O que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? O que a serpente propôs para Eva? No dia que você comer desse fruto, você vai discernir entre o certo e o errado. Você vai se tornar como Deus, conhecedor do bem e do mal. Você não precisa mais de Deus para guiar a sua vida. Entende o que eu estou dizendo? Isso é a lei. A lei é norma de conduta. A lei, por que as pessoas perguntam tanto: pastor, isso é pecado ou não é pecado? Isso pode ou não pode? Isso é querer ser guiado pela lei. Mas há um nível superior, a árvore da vida. A própria vida de Deus agora foi colocada dentro de você. E você tem que perguntar: é para essa vida de Deus, isso é para mim ou não é para mim? Você tem que valorizar essa presença que está dentro de você. Como é que você valoriza a presença? Se importando com a opinião dela. Você se volta para o seu espírito e pergunta: Espírito Santo de Deus que me guia a toda a verdade, é para mim ou não é para mim isso? Eu devo ou não devo ir? Eu posso ou não posso? Eu falo ou não falo? Isso é valorizar a presença, isso é andar na graça. Mas o que nós queremos às vezes? Um guia de conduta, leis. Eu posso ou não posso? Isso é pecado ou não é? Isso é certo ou isso é errado? Não estou dizendo que não exista coisas que são certas e outras que são erradas. Existem. O que eu estou dizendo é que você deve valorizar a presença de Deus dentro de você. Pergunta para Ele. Pergunta para Ele. Também não responda quem te pergunta. Se alguém te perguntar: o que você acha? É pecado ou não é pecado? Devolve a pergunta: o que você acha? Pergunta para o Espírito Santo que habita dentro de você, que Ele vai te responder. Porque tem coisas, irmãos, que o Espírito Santo pode permitir para uns e não permitir para outros. Entende o que eu estou dizendo? Eu vivi essa experiência ontem. Eu estava vendo um vídeo, um irmão postou um vídeo aí de outro irmão, e na hora o Espírito Santo falou comigo: você não pode fazer isso, mas ele não tem problema fazer. Entende? Não é pecado aquele vídeo que mostrou que o irmão estava fazendo, não é pecado. Mas para mim, como pastor da igreja, não é lícito fazer. Mas para o irmão que era um líder de célula, podia. Entende? Então é o Espírito, é a vida de Deus que habita dentro de você que te guia. Valorizar a presença é valorizar isso. Salomão, quando recebeu sabedoria de Deus, ele saiu de Gibeon, que era o tabernáculo de Moisés, os sacerdotes sacrificavam ali, não tinha arca, não tinha presença, era lei, era coisa de religiosidade, era coisa morta sem vida. E imediatamente ele foi para o tabernáculo de Davi, onde tinha a arca da aliança, onde tinha presença. Sabe o que aconteceu depois? Aquele que recebeu um coração que ouve, ele foi ouvir duas prostitutas. Alguém que ninguém quer ouvir, prostituta. Mas o rei Salomão ouviu aquelas duas prostitutas, você sabe da história, né? Estava ali com uma questão de filho, tinha morrido o filho de uma, ela tinha tomado, e Salomão deu uma palavra de sabedoria. Sabedoria. E sabe o que a sabedoria faz com você? Ele te leva a níveis maiores. Porque o que aconteceu com o povo quando viu a maneira que Salomão lidou com aquela questão? O povo abaixou a cabeça e falou: esse é o cara. Como é que ele falou um negócio desse? Né? E olha, o que Salomão falou, depois que você ouve, você fala: é óbvio, é óbvio.
mas foi a sabedoria dos céus que deu a ele discernimento para resolver aquela contenda. Foi a sabedoria. E é sabedoria que você precisa. E é sabedoria que você deve buscar. Mas você só busca se você admitir que não a tem, que você precisa dela. Você só tem sabedoria se você pedir, e você só pede valorizando a presença. Eu tenho o próprio Deus habitando dentro de mim. Eu vou fazer de conta que Ele não existe? Eu vou valorizar mais o meu pastor, o meu líder de célula, do que o próprio Deus que está dentro de mim? Não estou dizendo que você não possa perguntar para alguém, mas primeiro pergunte para Deus. Quando você pergunta para Deus, às vezes você pode ter dúvidas com aquilo que o Senhor está falando com você. E você então pode pedir ajuda aos universitários. Olha, eu perguntei para Deus, eu estou sentindo isso. E aí alguém mais sábio, instruído da parte de Deus, pode te ajudar. Mas a primeira pessoa que você deve perguntar é para a presença de Deus que habita em você. O Santo Espírito de Deus que é Deus. A própria sabedoria que é Cristo. Paulo vai dizer, o mistério que estava oculto por séculos e gerações foi agora nos revelado. Cristo em vós. Vamos dizer amém. Quantos querem dessa sabedoria? Desfruta disso, irmão. Desfruta disso. Olha o que vai dizer 1 Reis 3,15. Né? Eu citei, mas não li o versículo com você. Despertou Salomão, depois que ele pediu para Deus um coração compreensivo, e eis que era sonho. Então o que ele fez? Veio para Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor. Ele buscou presença, valorizou presença, e ofereceu holocaustos, e apresentou ofertas pacíficas, e deu um banquete a todos os seus oficiais. Então olha, valorize a presença, ande pela árvore da vida, rejeite a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê, irmãos? Conhecimento do bem e do mal é independência de Deus. Conhecimento do bem e do mal é você avaliar circunstâncias, pessoas, situações, de acordo com o seu próprio entendimento. Você tem um certo poder humano envolvido nisso. Você consegue muitas coisas confiado no seu entendimento natural. Mas você só consegue o sobrenatural e obter vitória, êxito na sua vida, tendo sabedoria dos céus para você. E sabe o que é tremendo? É de graça. É só pedir. Quantos têm um coração humilde aqui para receber sabedoria? Amém? Busque sabedoria, valorize a presença do Senhor. E eu quero falar um terceiro tópico com você, muito importante. Então, primeiro eu falei com você que o princípio da sabedoria é adquire sabedoria. Reconheça que você não tem, que você é um ignorante, que você precisa da sabedoria de Deus, então você pede. Segundo ponto, você valoriza a presença de Deus. Deus habita em mim, Ele se tornou da parte de Deus a própria sabedoria, e eu valorizo essa presença de Deus, eu busco a presença, eu busco o Senhor, e eu peço a Ele. E o terceiro ponto é, sabedoria valoriza a palavra de Deus. Agora o exemplo que eu quero usar com você é o de Josué, lá em Deuteronômio 34, versículo 9, então presta atenção em mim. Salomão, ele foi colocado diante de uma nova realidade. Ele era príncipe, agora ele ia ser rei da nação. Uma posição, um patamar mais elevado. Ele precisava de sabedoria. Agora o contexto é Josué. Josué também, à semelhança de Salomão, Josué ia substituir um líder, vamos dizer assim, top, Moisés. Moisés decretou as pragas lá com Faraó. Moisés tocou o bordão no mar e o mar se abriu. Moisés, conduziu o povo no deserto. Água saía da rocha, o maná caía dos céus. Moisés era um líder extraordinário. Um líder que tinha proeminência diante do povo. Mas agora Josué está sendo levantado no lugar de Moisés. O que Josué precisa? Sabedoria. Sabedoria.
E aí o que o texto diz? Josué, filho de Num, estava cheio de quê, irmãos? Espírito de sabedoria. Sabedoria é prioridade de Deus, e deve ser a sua também. Espírito de sabedoria. Porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Como é que Josué recebeu sabedoria? Não foi buscando, não foi estudando. Moisés impôs sobre ele as mãos e ele recebeu a sabedoria. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos. Olha só, olha o que a sabedoria faz com você. Lembra de Salomão, quando ele resolveu lá a pendência daquelas duas prostitutas? O povo ficou assim espantado da maneira como ele conduziu a questão. Da mesma maneira Josué. Josué tinha o espírito de sabedoria. Quando você tem o espírito de sabedoria sobre a sua vida, o que acontece com as pessoas? Lhe dão ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Isso aqui está no final de Deuteronômio. Isso aqui já tinha passado os 40 anos no deserto. Agora Moisés morreu e Josué é colocado numa nova posição. E para essa nova posição, Josué precisa de sabedoria, espírito de sabedoria. Continua o texto, por favor. E aí olha o que Deus fala. Perdão, vai para Josué agora, que é a sequência de Deuteronômio. Deuteronômio 34, que é o final do texto, do capítulo de Deuteronômio. E agora entra num novo contexto. Josué entra na história. Josué 1:3, olha o que diz. Josué já tinha recebido o espírito de sabedoria, porque Moisés já tinha imposto as mãos sobre ele. E aí Deus agora, volta para por favor, perdão. Deus agora vai falar com Josué. E Deus fala com Josué. Josué, Moisés, meu servo, é morto. Josué, eu sei que você viveu muitas coisas com Moisés. Moisés conduziram vocês até aqui. Foram 40 anos. Era uma realidade boa. Vocês não plantavam, não colhiam, mas caía maná dos céus. O pé, as sandálias dos pés de vocês nem se desgastavam. A roupa nem ficava velha. A comida caía do céu, a água fluía da rocha. Era uma realidade boa. Eu estava com vocês. Eu era a nuvem de dia para trazer sombra no deserto, mas de noite eu era a coluna de fogo para aquecer vocês no frio do deserto. Foi muito bom, mas encerrou. Moisés é morto. É uma nova realidade. E quando a gente se depara com uma nova realidade, irmãos, gera insegurança. Porque nós estamos habituados num cenário. E aquele cenário, nós já sabemos como fazer as coisas ali. Já nos acostumamos. Então nos sentimos seguros naquele cercadinho. Mas quando Deus nos leva a uma nova realidade, a insegurança vem. Como é que vai ser? Como é que eu vou proceder? Eu estou acostumado a proceder daquele jeito. Agora eu tenho algo novo diante de mim. Por isso que a sabedoria é necessária. Você precisa de sabedoria. Mas há uma promessa. Dispõe-te agora. Passe esse Jordão. Tu e todo este povo. A terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Presta atenção. Canaã não era uma terra deserta, era uma terra que tinha muito pé lá. Mas o que o Senhor falou com Josué? Quando você colocar o pé, você vai pisar no pé de alguém, no dedão de alguém. Mas eu sou com você, eu vou dar essa terra para você, não precisa ter medo. Continua. Aí Deus vai fazer uma descrição da amplitude da herança. Deus fala, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Deus está falando, olha, do norte ao sul, do leste ao oeste, vai ser tudo seu. Que descrição é essa que Deus está fazendo para Josué? Da cruz, um traçado do norte ao sul, um traçado do leste ao oeste. Deus está mostrando para Josué, naquele tempo, Canaã era a herança. A cruz estava deitada.
A porção da herança era uma terra física, Canaã. Mas um dia essa cruz, que era uma terra que estava deitada, ela foi erguida, foi colocada de pé. E o próprio Cristo, Filho do Deus vivo, foi sacrificado nela. E agora essa herança não é mais uma terra, essa herança é a cruz do Calvário. Toda a nossa herança está na cruz, na cruz. E o Senhor Jesus, quando Ele foi erguido na cruz, Ele cumpriu o que Ele prometeu, que Ele atrairia todos a Ele, e nós somos atraídos a Ele, e Ele é a nossa herança. Quantos dizem amém? Continua. Ninguém, olha a promessa, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. O que eu disse para você? Diante de novos desafios. E olha, irmãos, nós estamos diante de um novo tempo, um kairós de Deus na nossa vida, enquanto ministério, igreja videira. Essa nova logomarca, em si mesma, não é nada, mas ela está marcando para nós um novo tempo. 21 anos se passaram. É como aquele povo no deserto. Estava acostumado, a cair comida todo dia do céu, sair a água da rocha, mas agora é um novo tempo para nós. É um tempo que agora um horizonte se abre. É uma nova maneira de agir, é uma nova maneira de ministrar, é um novo alcance, um alcance maior. Agora são as redes sociais, as lives, é tudo novo. Mas a mesma promessa que Deus fez com Josué, Deus faz para nós. Eu estarei com você todos os dias. O diabo não pode te resistir. Josué ia pôr a planta do pé, ia pisar no dedão de alguém, mas o Senhor era com ele. Essa batalha não era de Josué simplesmente, essa batalha é do Senhor. E assim é conosco. Essa logomarca, como eu disse para você, é a marca de um novo tempo. E pode acreditar em mim que eu acredito naquilo que o meu pastor falou. Nós estamos sendo alçados no nível de maior influência. O Senhor está elevando o nosso nível, para que mais pessoas ouçam o Evangelho da graça, para que mais pessoas possam receber essa mensagem. Irmãos, uma irmã lá de 600 quilômetros, foi edificada através da vida da nossa igreja. Ontem no impacto aqui, uma irmã me falou: pastor, vieram 3 pessoas lá de Manhuaçu, porque viu nas redes sociais, e nem são crentes, viram nas redes sociais e falaram: como é que eu participo desse encontro? E chegaram aqui e falou com a jovem: olha, uma jovem casada, olha, eu quero ter eu quero experimentar disso que vocês estão experimentando. Pastor, como é que nós estamos alcançando esses lugares? Através de internet, mídias sociais. É o alcance, é a projeção que o Senhor nos tem dado. E isso inclui você também. O Senhor também tem aberto portas diante de você e alcance para você. Pessoas estão contactando com você, parentes. Um irmão estava me contando que um amigo dele de infância, tinha 30, 40 anos que ele não encontrava com ele. E esse amigo começou lá a conversar com ele, e ele começou a falar da nossa igreja, do nosso ministério, e esse amigo falou: não, eu conheço o pastor Aloysio, homem de Deus demais. Isso são conexões. E o Senhor tem feito com você. Você também está sendo levantado como um porta-voz, como uma voz no deserto que prega, que ministra o Evangelho da graça. Mas o que eu quero me ater com você nesse último tópico, é o que Deus falou com Josué, acerca de valorizar a palavra. Eu disse para você que a sabedoria primeiro princípio, adquire a sabedoria, reconheça que você não tem. O segundo princípio sabedoria valoriza presença. Ele valoriza a presença de Deus nele. Mas o terceiro princípio quem é sábio, ele valoriza a palavra de Deus. Para esse homem sábio, olha a orientação que o Senhor deu para ele. Projeta para mim, por favor, o versículo Josué 1, 3 ao 5. Não, perdão, já li esse. Vai para Josué agora, versículo 8. Para esse homem que era sábio,
já tinha recebido a sabedoria, olha o que o Senhor fala para ele. Disse o Senhor a Josué: não temas, porque é normal você ficar com medo diante de novos horizontes. Não te atemorizes, toma contigo toda a gente de... Não, perdão, Josué 1:8. Não cesses de... Olha o que Deus está falando com Josué, o homem que já tinha o espírito de sabedoria. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O que Deus está falando com Josué? Josué, ouça a palavra, medita na palavra, leia a palavra, pratique a palavra. O homem que tinha recebido o espírito de sabedoria, Deus estava dando uma instrução para ele. Valorize a palavra. A palavra naquele tempo era a palavra da lei. Mas a palavra para nós hoje, porque o Senhor Jesus veio, se fez homem, morreu na cruz, é a palavra da nova aliança, é o evangelho da graça. E olha, se você valorizar a palavra, se você ouvir a palavra, meditar na palavra, ler a palavra, falar da palavra e praticar a palavra, vai acontecer algo com você. Você vai prosperar e vai ser bem-sucedido. Você vai reinar em vida. Então, a minha prosperidade depende também de uma resposta minha. Deus quer prosperar a todos, porque Deus tem prazer na prosperidade dos teus filhos. Mas como é que eu abro portas para a minha prosperidade? Pela palavra. Eu ouço a palavra, eu leio a palavra, eu medito na palavra, eu falo da palavra e eu pratico a palavra. Que palavra? A palavra da lei, irmãos? Não, a palavra do evangelho da graça. Da graça. E é essa palavra que domingo após domingo, que usando um texto, um exemplo bíblico, um princípio bíblico, que nós temos compartilhado com os irmãos insistentemente. Agora, pastora Luiz, nessas últimas 2 semanas, tem mais uma semana, que vão ser 21 dias, está tendo live todos os dias, de segunda a sexta, falando do evangelho. Pastor, mas eu já sei. O que Paulo diz? Quem julga saber alguma coisa, o que ele sabe? Não está sabendo de nada, coitado. Então, se faça de ignorante. Aliás, reconheça a sua ignorância. Eu ainda não sei nada do evangelho da graça. Sabe por quê? Quanto mais eu recebo, mais eu percebo que eu tenho ainda muito para receber. É isso que a revelação faz com você. Quanto mais revelação você tem, mais você percebe a sua ignorância. E mais você percebe que tem muito mais para receber. Então se abra para receber. Ouça a palavra. Todos os dias, ouça a palavra do evangelho da graça. Medite nessa palavra. Fale dessa palavra. Pratique essa palavra. Seja gracioso nos seus relacionamentos. Seja conduzido por essa vida de Deus que veio habitar dentro de você, não pelo seu merecimento, mas como prova do amor de Deus e da graça de Deus para conosco. Amém? Queria chamar os irmãos do louvor aqui. Nós vamos orar. Quero declarar sobre a sua vida, os irmãos que estão nos acompanhando, você que está aqui no prédio, a sabedoria de Deus sobre a sua vida. Você é aquele que se coloca diante de Deus como um ignorante. Senhor, eu não sei conduzir a minha vida, eu não sei conduzir o meu casamento, eu não sei conduzir o meu trabalho, as minhas finanças, e eu estou aqui para receber sabedoria. E você também valoriza a presença de Deus. Eu sou o templo do Espírito Santo. O Senhor Jesus se tornou da parte de Deus a minha sabedoria. E eu sou alguém também que valorizo a palavra, o evangelho da graça, a palavra da nova aliança. E eu tenho certeza que eu vou reinar em vida. Por que é prosperar em todos os caminhos e ser bem-sucedido? É reinar em vida, é reinar em vida. Sabedoria é você ser alçado da posição de sonhador a uma posição de interpretador de sonhos. E você só consegue interpretar
se tiver sabedoria de Deus na sua vida. Você só consegue enxergar o que outros não enxergam. Você só consegue discernir o kairós de Deus. Você só consegue perceber qual a resposta que você tem que dar para aquele tempo, qual a maneira de agir, qual a palavra a ser usada, se você tiver a sabedoria de Deus sobre a sua vida. E nessa noite eu quero profetizar que a sabedoria dos céus te foi acrescentada. Só que ela, irmãos, é todos os dias, todas as horas. A sabedoria de Deus, ela é contínua, é um fluir contínuo do Espírito. Você precisa de sabedoria para saber se você vai virar para a esquerda ou para a direita. Você precisa de sabedoria para saber se você vai deixar o seu filho fazer isso ou fazer aquilo. Você precisa de sabedoria para saber se o seu filho vai fazer esse curso ou aquele curso. Você precisa de sabedoria para tudo e em todas as horas. Quantos querem sabedoria dos céus aqui? Fique em pé no seu lugar. Erga suas mãos aos céus como quem vai receber uma porção de Deus nessa noite. Pai, eu quero orar pelos teus filhos que estão aqui no prédio e também os que estão nos acompanhando pela transmissão. Senhor, somos ignorantes, não sabemos como convém saber, e por isso pedimos ao Senhor, porque necessitamos da sua sabedoria. Dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento, dá-nos conhecimento, Pai, para conduzirmos as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas finanças, os nossos ministérios. Dependemos do Senhor. Livra-nos, ó Deus, da independência. Livra-nos, ó Pai, de sermos conhecedores do bem e do mal, mas leva-nos a sermos dependentes, a valorizarmos a presença de Deus em nós. Pai, temos fome pela Tua palavra. Pai, queremos ouvir a palavra do Evangelho, meditar nela, falar dela, praticá-la, Pai, e desfrutarmos assim de reinarmos em vida, vida em abundância, de fazer-nos prosperar todos os nossos caminhos e ser bem-sucedidos em todas as coisas. Em o nome de Jesus, amém. Vamos ministrar ao Senhor essa canção. Ele é a nossa sabedoria e nós valorizamos a presença dEle. Amém? Estou aqui.
majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com memória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo mais lindo, onde eu te encontro, aos seus pés me rendo. Aleluia, aleluia. Você pode dizer para o Senhor que você valoriza a presença dEle? Ele é a sua sabedoria, Ele é o conhecimento de Deus que habita em você, a sua dependência é dEle. Você não quer ser guiado por normas de conduta, por leis, você quer ser guiado por essa vida de Deus que agora habita em você. Pai, nós oramos nessa noite. Obrigado, Senhor, pela tua presença em nós, entre nós. Pai, queremos declarar que o Senhor é o nosso desfrute, o Senhor é a nossa herança, o nosso prazer, o Senhor é a nossa sabedoria, Pai. Dependemos do Senhor. Essa voz que ecoa dentro de nós é a voz que nós ouvimos e seguimos. É a voz que buscamos direção para todas as nossas decisões. É a voz que nos supre, que nos nutre, que nos consola, conforta, encoraja. É a voz de Deus dentro de nós. Pai, conceda aos meus irmãos uma noite de descanso, uma semana, Pai, onde eles vão experimentar, serem direcionados pela sabedoria dos céus, vão alcançar, ó Deus, graça, favor, vão prosperar e serem bem-sucedidos em todos os seus caminhos, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.